Prestemos atenção na nossa autocobrança, porque a nossa autocobrança nada mais é do que uma armadilha no meio do caminho que nos impede de ver o que realmente está acontecendo com a gente. Ela nos impede de observar o nosso comportamento, porque a gente fica preso na autocobrança, no autocontrole e no controle do externo. Quando a gente fica preso no controle do externo, a gente não olha para dentro. E é o que a gente precisa fazer. Tal esse que é o caminho do autoconhecimento. Por isso que é importante reconhecer essa autocobrança e observar o nosso comportamento, o nosso padrão de comportamento. E é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje nesse vídeo tão especial. Olha, seguinte, o problema com a autocobrança é que ela pode ser, porque existe a questão da cobrança saudável, né, quando tá se empurrando para fazer algo, aquilo que é necessário fazer, que tu precisa fazer, o que tu queres fazer. E aí existe essa cobrança, mas quando a cobrança ela é tóxica, que na maioria das vezes ela é, que é quando a gente internaliza expectativas externas, a gente foca no perfeccionismo de uma coisa que a gente nem sabe se é isso que a gente realmente quer fazer, se é como nós queremos nos comportar, e isso impacta, né, no nosso dia a dia, porque eu já falei aqui nos vídeos anteriores, mas quando a gente empaca num comportamento, num tipo de padrão de comportamento, ele não afeta só a gente ou algo que nós estamos fazendo no momento. Na verdade, é um efeito cascata, ele se reproduz e se espelha para todas as nossas áreas da nossa vida, como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona com o meio, como a gente se relaciona com nós mesmos. E aí fica aquele buraco sem fim, e se tu cair lá e não prestar atenção, meu filho, vai ficar caindo lá eternamente. Mas o que é preciso para sair desse buraco? Observar. Não se identifique com essa autocobrança. Não se identifique com essa autocobrança. Use ela de ferramenta. Seja esperto. A tua autocobrança, ela não é tu necessariamente. Se separe do ego. O ego, ele é muito esperto, né? O ego é sensacional, bicho esperto. Mas é assim, né? Quando a gente não entende, quando tem esse caminho de autoconhecimento, que a gente não se conhece, não sabemos os nossos limites, a gente se identifica com o externo, que é a autocobrança, né? Esse perfeccionismo tá aí, o problema tá aí. Quando a gente se identifica com o externo, a gente move o ponto de chegada para todos os lugares, porque a gente não sabe onde a gente quer ir. Quando a gente faz isso é que dá merda, que tem um problema, porque a gente não se entende. E a questão, por exemplo, da autocobrança, quando a gente se cobra muito, a gente quebra muito a cara, né? Porque nunca tá perfeito, nunca tá bom, nunca é o suficiente. Aí a gente vai quebrando a cara, quebrando a cara. O problema é quebrar a cara e continuar quebrando a cara e não saber porque está quebrando a cara. Tu tem que ver a tua cara quebrada e perguntar: o que eu tô fazendo que está quebrando a minha cara? Pode ser eu? E aí quando tu foca no pode ser eu, que tu entende, não julga, sem julgamento, que tu entende e vê, nossa, o que eu estou fazendo que está contribuindo com a minha quebração de cara? E aí é um caminho que se abre para tu poder entender o que tá acontecendo. E essa aqui é a mágica. A mágica, ela é observação. E a observação, ela requer tempo, só que nós somos imediatistas. O imediatismo, ele não vai te ajudar. Ele não vai te ajudar. Sabe o que te ajuda? O tempo. E o tempo requer paciência no processo. E observação requer paciência, porque a quebra de padrões, a quebra de hábitos requer tempo e paciência. Então, nada mais é do que parar, se retirar dessa identificação com algo externo, com algo que tu
não faz parte de ti, quando tu se entende, se retira e observa, as coisas começam a fazer mais sentido. No processo de autoconhecimento, no processo de expansão de consciência, que é a mesma coisa, o tempo ele é necessário, ele é mais do que necessário. E essa autocobrança, ela vem desse controle, né? De querer ter o controle das coisas, e a gente não tem. A gente não tem, olha só, a gente não tem controle nem do nosso próprio comportamento quando a gente não se conhece. Quando a gente não tem o nosso processo de autoconhecimento, de expansão de consciência. Como a gente vai ter controle se a gente continua quebrando a cara? Sabe? Então, é super necessário parar. Não olha para o que o outro tá falando. Não olha para o que o outro tá falando. Olha para ti. A gente só tem a gente, sabe? Assim, óbvio que a gente pode contar com pessoas que a gente confia fora da gente, mas dentro da nossa cabeça a gente só tem a gente. Ninguém pode fazer pela gente, só a gente pode fazer pela gente. Então, se nós não dermos o tempo que a gente precisa, a gente não vai estar fazendo pela gente, cara. E essa é a maior verdade. E segundo Hermes Trismegisto, na Tábua de Esmeralda, o terceiro princípio de correspondência, que é basicamente o que está acima está abaixo, é exatamente o que eu te falei sobre o efeito cascata. Se tu move alguma coisa em uma dimensão, tu vai mover na outra dimensão também, que é exatamente, se tu comporta de uma forma aqui, isso vai refletir no plano A, no plano B, no plano C. E aí as pessoas começam a reagir, o meio começa a reagir à tua forma, do teu comportamento. E é isso que a gente tem que ver. As coisas, como elas funcionam, elas são nada mais que um espelho das nossas ações e dos nossos pensamentos. E controlar, que é um dos nossos maiores problemas, tentar controlar o meio. A gente não controla o meio, a gente reflete o meio. A única coisa que a gente pode controlar são as nossas ações. E a gente se perde, a gente deprime, a gente ansia, né? Ansiedade, quando a gente fica preso. E apenas o meio está refletindo na nossa prisão. Quando a gente conhece, quando a gente consegue controlar as nossas emoções, vem uma estabilidade, que é justamente nesse processo de expansão de consciência, autoconhecimento, que a gente consegue refletir melhor o meio. Então, é o processo de correspondência. E é incrível como funciona, é incrível como a nossa vida melhora quando isso começa. E a dica que eu tenho para vocês em relação a esse processo de observação de comportamento, do hábito. Outra coisa que é muito importante falar é que a gente não acha, mas isso são vícios. A autocobrança excessiva, negativa, tóxica, ela é um vício. E o vício, o que é? É liberação de químicos no nosso cérebro que faz com que a gente fique repetindo esse ciclo vicioso. Então, é um hábito negativo. Mas nem tudo que é negativo é imprestável. Serve para tu observar e aprender com os teus erros. O problema é que a gente não olha nas entrelinhas. O segredo de tudo é olhar nas entrelinhas. Olhe nas suas entrelinhas e veja o que está acontecendo contigo. O porquê dessa autocobrança. E tenha paciência, tempo. Trabalhe a favor disso. Faça uma coisa que tu se identifica, não faça o que os outros falam pra te fazer ou que o meio aleatório fala pra tu fazer, como a questão, sabe, ser influenciado completamente por algoritmo, por influenciadores. Não, foque em ti, veja o que tu gosta de fazer, relembre, volte em si, relembre o que tu gosta de fazer, por exemplo, quando tu era criança, que vai te dar um encontro com o teu eu abandonado.
muito melhor, e por aí pode começar um caminho de autodescobrimento impressionante. E uma dica que eu dou, é uma ferramenta, na verdade, que eu dou pra vocês, que é essencial: escreva um diário, porque o que muda? Vou te falar a mágica que acontece. O nosso comportamento a gente não consegue observar assim, né? A gente não consegue observar a gente fazendo. Apenas os outros conseguem observar o nosso comportamento. Quando a gente escreve o nosso comportamento, a gente está materializando o nosso comportamento em palavras, então a gente consegue olhar. É muito difícil no nosso dia a dia corrido ver como a gente está se comportando, porque muitas vezes nós nos comportamos de forma automática, né? De forma inconsciente, até porque são várias atividades que fazemos, então fica muito difícil coordenar, né, o nosso comportamento. Mas quando a gente escreve, a gente materializa o nosso comportamento. Vê se quando tu tá escrevendo, tu se contradiz. E faça isso de uma forma sem julgamento, cara. Não se julgue. É besteira. O que aconteceu, aconteceu. O dia de hoje pode ser sempre diferente. A gente acha que não, mas pode ser sempre diferente. Não repita o passado. Não repita o passado. Não tenha uma mente esvaziada, uma mente morta. Caminhos estão sempre ali abertos, várias possibilidades. Basta apenas tu querer ver o caminho novo, tá? São várias possibilidades que podem acontecer, infinitas. Então, quando tu escreve sem julgamento o teu comportamento, mesmo que tu não goste, mesmo que tu tenha algum tipo de repulsa em relação ao teu comportamento. Isso vai começar a fazer tu diferenciar o teu comportamento inconsciente automático do comportamento que tu quer ter. Aí tu vai começar a separar. Tu vai começar a parar de se identificar com teus comportamentos inconscientes automáticos e começar a construir, renascer uma nova pessoa, um novo eu, um novo tu, né? E isso é um processo que eu faço, um processo que eu venho fazendo no despertar espiritual, autoconhecimento, tem mais de 2 anos. E acho que não tem uma das coisas melhores, né? Conversar com a gente, sabe, conversar consigo mesmo, falar, se ouvir, processo de escuta é importantíssimo. É por isso que a psicoterapia ela é importantíssima. E eu só fui entender isso depois que eu saí da faculdade, porque eu sou formada em psicologia, né, certo? E a psicologia, ela é incrível. E é isso a mensagem de hoje.